Se você é empresário ou comerciante, atenção, porque a Patrícia de Castro traz agora um alerta. A Junta Comercial de Empresários de Foz do Iguaçu, a JUCEPAR, alerta os empresários da cidade para tomar cuidado com as ligações falsas, solicitando e pedindo informações bancárias das empresas. Desde agosto deste ano, 15 empresas já caíram no golpe. A Junta Comercial alerta ainda que ela não realiza esse tipo de solicitação. Então, se você ficou com dúvidas, você pode ligar no telefone que aparece na tela. É o 3521-3300. Patrícia de Castro para o UDC Notícias. Obrigado, Patrícia. E veja agora como alguns moradores de Foz estão dando exemplo nos cuidados com a água parada no fundo do quintal para evitar a procriação do mosquito da dengue. As ações de combate à dengue no município não param. Elas são contínuas. Então, toda a ação de visitação casa a casa, feita pelos ACEs, do Centro de Controle de Zoonose e ACS da Secretaria da Saúde, estão acontecendo diariamente. Estão sendo organizados mutirões de limpeza pela cidade, recolhendo todo o material aí que venha a contribuir para a proliferação do mosquito. A população é a maior aliada para que os números que são preocupantes de casos da doença diminuam. Está passando por um momento de calmaria, mas a gente continua tendo casos de dengue, então é preciso que a população colabore, como a gente sempre pede. Hoje, 5.287 casos foram notificados, 2.144 confirmados. O número de pessoas que pegaram dengue esse ano é superior comparado à primeira epidemia registrada em Foz do Iguaçu. Seu Carlos se preocupa com a saúde dele e de sua família. Mantém seu quintal sempre limpinho. Os agentes do CCZ fizeram a vistoria em sua casa e, como esperado, nem sinal do mosquito por ali. Aparentemente tudo bem, mas não é bem assim. O terreno ao lado tem tirado seu sossego. O bairro está esquecido, a prefeitura não corta nem a grama da própria rua, não corta a grama em roda nos terrenos baldios, também não toma providência para que os proprietários façam a limpeza dos terrenos baldios. E a gente encontra vários potes de plástico no meio do mato que tem nos terrenos baldios, onde tem água empoçada. Obviamente é um criadouro de mosquito, né, aqui na região. Então o que a gente questiona é que estão vistoriando os nossos pátios, que estão limpos, mas o pátio do lado, que está cheio de mato, cheio de plástico jogado, a prefeitura não toma nenhuma providência. Esses terrenos baldios que cercam sua casa, o mato chega a ultrapassar a cintura. Pessoas jogam plásticos e latas ali. A grama cresce e esconde boa parte. O mato cresce e conforme o mato vai crescendo, vai aparecendo lixo, e se a gente não entra para recolher o lixo, o matagal fica aí, a possibilidade do mosquito crescer fica aí. Então, vamos dizer assim, não há uma limpeza constante dos terrenos que exige, nem no Jardim Duarte, nem aqui no Ana Cristina. Voltamos a falar da Feira Internacional do Livro, que terminou nesse fim de semana. E um dos dias mais movimentados foi o dia da visita do jornalista Paulo Henrique Amorim, que atraiu um grande público para a feira. Além de palestras, ele também recebeu público no estande da UDC. Centenas de pessoas visitaram a Feira do Livro na sexta-feira. Foi o dia mais movimentado do evento. O humorista Reinaldo Figueiredo foi uma das atrações da Arena Literária. O ex-integrante do Caceta e Planeta falou sobre sua trajetória e apresentou o seu livro A Arte de Zoar. É uma compilação de ilustrações publicadas no jornal O Globo e na revista Piauí. Reinaldo aproveitou para passear um pouco na feirinha. Eu acho que feira de livro tem que ser de tudo, né? Todos os tipos de livro. Agora, esse livro que eu faço realmente é um dos gêneros menos difundidos, né? Que é o humor gráfico. Infelizmente é pouco conhecido. O objetivo é fazer um desenho interessante, engraçado, que as pessoas gostem de ver e que tenha alguma boa ideia por trás. Não necessariamente crítica a alguma coisa, mas isso vai meio naturalmente, você acaba fazendo crítica mesmo sem querer, você acaba criticando algumas coisas, as coisas absurdas que acontecem por aí, né? Tem muita piada pronta no Brasil também, né? Pois é, não. Na política, então, nem se fala. Tem muita besteira acontecendo, muita bizarrice, muita coisa grotesca. Isso tudo é assunto para humor. A palestra com o jornalista Paulo Henrique Amorim também atraiu um grande público. Eu ia falar fantástica, mas eu prefiro falar espetacular. O
comunicador contou sobre sua experiência no jornalismo e apresentou o livro O Quarto Poder, Uma Outra História. Depois da palestra, foi realizada uma sessão de autógrafos no estande da UDC. A fila foi grande, mas o público não perdeu a oportunidade de garantir o livro autografado. Achei muito interessante, já deu para sentir, sim. Me pareceu uma iniciativa muito legal e já não é a primeira feira e eu já tinha notícia desse trabalho que está sendo feito aqui e fico muito feliz com a possibilidade de estar aqui para trabalhar um pouco sobre o meu livro, O Quarto Poder, Uma Outra História. O livro foi escrito com base em anotações guardadas ao longo da carreira dele. É o meu testemunho como repórter de alguns dos acontecimentos da história brasileira e essas anotações começam com uma entrevista que eu fiz com o presidente Juscelino Kubitschek. Ele já estava fora do poder, eu fiz para a revista Veja, nos anos 70, não foi publicada essa entrevista e termina com uma conversa por telefone que eu tive com o presidente Lula no segundo turno da segunda eleição dele. Toda a conversa que eu tenho e que eu considero que eu vá algum dia precisar recorrer aqui às minhas anotações, eu anoto. O jornalista já prepara um segundo livro, que deve ganhar o título Não Me Calaram. Amorim vai falar sobre os processos que responde por suas publicações no blog Conversa Afiada. É uma forma recente de censura, quase tão cruel quanto aquela que havia na ditadura, que é a censura judicial, a tentativa de calar jornalistas pelo bolso. São processos na justiça que tentam cercear a liberdade de expressão. E eu vou contar o meu testemunho e um pouco a história dos 40 e tantos processos a que eu respondo na justiça. Ganho a maioria absoluta, mas dá trabalho e custa dinheiro. A função do jornalista é recolher a informação e divulgar. Ele pode ser azul, amarelo, cor de abóbora, pode ser do povo, pode ser da aristocracia, pode ser o que ele quiser. Mas ele tem que ter a humildade de ser apenas jornalista. Ele não é uma celebridade. As moças hoje se vestem como se fossem Xuxas. E não são, elas são repórteres. E a Xuxa só tem uma. Não dá, porque não vai ser igual a Xuxa, entendeu? A Fátima Bernardes, por exemplo, que agora se dedica a vender presunto. Não adianta, nem todas elas vão poder vender presunto. A postura do jornalista aqui, em qualquer lugar, em qualquer fronteira, deve ser primeiro respeitar a verdade factual. O problema é que na Band e na Globo, os jornalistas são submetidos a um processo de desvio ideológico. Porque a Band e a Globo se transformaram naquilo que eu chamo no meu blog de membros do Partido da Imprensa Golpista, o PIG. Por que a Record não entra? A Record não entra porque a Record não está muito preocupada em fazer esse tipo de serviço. A Record não é uma emissora que tenha uma preocupação especial com o noticiário de economia ou de política. Por quê? Porque não tem. Se você quer saber, eu sugiro que você pergunte ao Bispo Edir Macedo, que ele é o dono. Eu não sou o dono da Record. Eu sou empregado da Record. Eu sou o dono do blog Conversa Fiada. Eu não mando na Record, nem ele manda no blog Conversa Fiada. A gente se encontra amanhã, nesse mesmo horário aqui pela Fox TV. Para você, uma boa semana.